Falando um pouquinho sobre essa saída, né, de pessoas que queiram deixar a faixa de Gaza pela fronteira com o Egito, a gente vai trazer informações agora com o nosso repórter, o Luca Bassani, que está acompanhando essa história e que fala justamente sobre as dificuldades também das autoridades egípcias que estão ali, de certa forma, montando, tentando se planejar diante da quantidade de pessoas que querem deixar a faixa de Gaza sob ataque dos israelenses pela fronteira com o Egito. Isso, inclusive, faria parte de um plano brasileiro também para aqueles que queiram ser repatriados aqui. Mas a gente está falando de uma região de 365 quilômetros quadrados que tem 2 milhões de habitantes e milhares de pessoas não querem permanecer naquele local e buscam na fronteira com o Egito uma forma de fugir dali. E, Luca Bassani, o que isso está gerando de imbróglio para as autoridades e também de risco para essas famílias? Seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Um prazer também falar contigo, Evandro. A gente vê que a situação ela é muito crítica. Se nós observarmos o mapa da faixa de Gaza, eu acredito que muitos de vocês da nossa audiência já devem ter visto esse mapa durante os últimos dias. É praticamente um retângulo. De um lado temos o mar Mediterrâneo, de dois lados, o lado de cima e o do lado direito, se assim podemos dizer, temos Israel, que obviamente faz um bloqueio total, faz um cerco total a Gaza, portanto ninguém entra, ninguém sai sem que Israel saiba. E do último lado deste retângulo temos o Egito, que aí se torna uma peça crucial para a criação eventualmente de um corredor humanitário, até mesmo a rota dos refugiados para que saiam dessa zona de conflito. Nós vimos que até agora o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, ele disse que está estudando essa situação e tem reforçado o policiamento, inclusive mandando tropas do exército egípcio para essa região, caso haja um grande contingente de pessoas se acumulando nessa fronteira que chama de Al-Rafah, na região exatamente mais ao sul de Gaza. Por enquanto, eles disseram que não observaram esse aumento significativo de pessoas e que desde hoje de manhã a fronteira está fechada. Lembrando que, historicamente, essa fronteira é muito difícil de ser cruzada, sempre precisa do aval das autoridades israelenses, precisa do aval do Hamas e também do aval das autoridades egípcias para que alguém possa cruzar, e há um cruzamento apenas de pessoas, não de produtos. Portanto, a situação das pessoas em Gaza, que é extremamente delicada, sem alimentos, sem remédios, sem combustível, obviamente que não se soluciona apenas por essa fronteira, mas é importante lembrar que o Egito também era um inimigo histórico de Israel, foi um dos participantes da Guerra dos 6 Dias em 67, um dos participantes da Guerra do Yom Kippur em 73, perdeu grande parte do seu território, principalmente a Península do Sinai, que posteriormente foi devolvida a Israel pelo Estado egípcio, com uma série de acordos de paz, traçados inclusive por Anwar Sadat, que foi um presidente do Egito que tentou solucionar essas questões e reconheceu o Estado de Israel mantendo relações diplomáticas. Não quer dizer que, apesar de tudo isso, as relações de Egito com Israel sejam as melhores do mundo e muito menos que ele queira abrir do nada suas fronteiras para 2,3 milhões de pessoas. É importante também mencionar que o medo do presidente el-Sisi e de outras autoridades egípcias é que haja novamente o surgimento de um radicalismo islâmico nessa região do norte da Península do Sinai, algo que já apareceu durante os últimos anos, principalmente depois da Primavera Árabe, com a Irmandade Muçulmana, que inclusive foi considerada ilegal pelo governo egípcio após el-Sisi vir ao poder, e eles têm medo que, quando abram-se as fronteiras para que venham refugiados, muitos infiltrados, obviamente, do grupo terrorista Hamas possam também vir ao Egito e, a partir de lá, montar novas células ou até mesmo criar novos ataques, tanto para os egípcios quanto para os israelenses. Então, uma situação extremamente complexa, que tem uma série de negociadores do mundo diplomático tentando trabalhar nessas questões, mas a solução não é fácil e provavelmente a gente vai ter que continuar acompanhando nas próximas horas antes de saber as respostas concretas. O Luca Bassani estava explicando a dificuldade que envolve ali a fronteira e a gente trouxe algumas imagens. Vamos repeti-las, por favor? Aquelas imagens, só para deixar claro para você que nos acompanha, são imagens de arquivo que nós temos aqui na Jovem Pan e que exemplificam como é essa fronteira pela qual estão tentando passar agora essas pessoas que estão na faixa de Gaza e que, como disse o Luca Bassani, né, essa informação é muito relevante, que precisam de autorização de Israel, das autoridades egípcias e do Hamas. Imagina só
o risco a que essas pessoas estão e a dificuldade a que essas pessoas estão expostas diante dessa quantidade de autoridades que estariam envolvidas para que essas pessoas possam ficar em liberdade. E a gente está falando do Hamas, que é um grupo terrorista que foi quem provocou o ataque no último sábado, numa região que já vive um conflito, há dezenas de anos. E rapidamente, traz a imagem aqui para mim, e já já eu vou conversar com o Luca Bassani novamente, para exemplificar para vocês qual que é essa região, para que vocês possam entender no mapa. Então, o Luca Bassani mencionou essa faixa de Gaza, né, que tem cerca de 2,5 milhões de habitantes e que conta com 365 quilômetros quadrados. Então, aqui está Israel, as pessoas estão tentando sair por essa área aqui de baixo, É por aqui que elas querem acessar o Egito, mas contam também com toda essa dificuldade que foi muito bem explicada e exemplificada pelo Luca Bassani. Vamos fechando mais uma vez aqui a nossa imagem para que a gente possa continuar a nossa conversa ao vivo. E quem tem uma pergunta para você agora, Bassani, é o Fábio Piperno. Vai lá, Piperno, fica à vontade. Luca, boa noite para você aí. Mais uma vez, o teu relato é muito oportuno e muito bem detalhado, até porque Egito e Israel, de fato, eles ensaiam uma aproximação, aliás, desde o Tratado de Camp David, lá no fim dos anos 70, já se vão mais de 45 anos, mas, obviamente, não são aliados políticos, como também o Egito, como muito bem você explicou, ele não é tão próximo assim dos palestinos da faixa de Gaza por todos esses motivos relatados. E aí, Luca, com a sua experiência de coberturas recentes aí desses últimos conflitos, como o da Rússia e Ucrânia, e você mostrou algumas vezes como era o fluxo pela fronteira com a Polônia. Até para que você, Ucrânia e Polônia, até para que você explique para a nossa audiência, eu gostaria, Luca, que você comparasse as dificuldades que os palestinos encontrariam para cruzar essa fronteira na direção do Egito, que os ucranianos, por exemplo, não viveram quando saíram do seu país e foram para a Polônia. Pois é, Piperno, é uma questão muito relevante. Eu acho que essa analogia ela é fácil de fazer, até para a nossa audiência compreender esses são os dois maiores conflitos armados que nós temos no mundo na atualidade. No caso dos ucranianos que foram tanto para a Polônia, Romênia, Hungria, Eslováquia e outros países da União Europeia, eles tinham a autorização desses estados, que foi prontamente emitida pela União Europeia e os estados nacionais, que todos os cidadãos ucranianos, principalmente as mulheres e as crianças, já que havia então a impossibilidade da saída de homens por conta das leis marciais na Ucrânia, eles seriam autorizados a entrar e teriam a ajuda do governo, uma série de ajudas também no sentido sanitário, com médicos, com outras pessoas disponibilizando as suas próprias casas para receber esses refugiados. Então, todos os países abriram as portas. No caso do Egito, não é essa mesma situação, primeiramente porque essa região do Sinai ela é muito afastada da região central, o entorno do Vale do Nilo, se assim podemos dizer, onde vive a maior parte da população egípcia, considerando a cidade do Cairo, Assuana, a cidade também de Luxor até mesmo, e também o crescente preconceito que surgiu contra os palestinos, até mesmo dentro da comunidade árabe. Se nós vemos que no passado, em outros conflitos, também houve um grande fluxo de palestinos para o Líbano, para a Síria, inclusive para o Kuwait, e nesses países problemas internos surgiram. Inclusive o Kuwait expulsou mais de 450 mil palestinos em determinado momento por uma decisão do Emir, que também chocou a comunidade árabe naquele momento. Então a gente vê que a dificuldade é exatamente essa. No caso da Ucrânia e dos europeus, havia a vontade de receber os ucranianos e as portas abertas, com as documentações facilitadas, e no caso dos palestinos que vivem nessa situação praticamente encurralados, não tem a facilidade da documentação por enquanto, e também nenhuma vontade das autoridades egípcias de facilitar esse fluxo, principalmente considerando o número expressivo de pessoas que quer deixar a região. Gustavo Segré também quer falar contigo. Luca Bassani, manda, Segré. Luca, boa tarde, boa noite para você. Muito obrigado pelo teu relato muito completo. Não existiria a possibilidade de colocar essa parte norte do Egito e a parte sul da faixa de Gaza como uma região neutral
para que tenha um filtro inicial, que as pessoas, sobretudo mães e filhos, possam abandonar essa zona tão atacada neste momento para uma região em que, sem ser um território interior do Egito, permita fazer uma espécie de filtro ou de uma seleção para que esse medo que o Egito tem de que não tenha infiltrados do Hamas indo para seu território possa ser, de alguma maneira, utilizado como uma opção à situação tão crítica que hoje tem nessa região? Segre, é uma questão muito relevante e nós acreditamos que isso seja só possível se tiver a comunidade internacional por trás ou até mesmo uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para que nessa região, obviamente com autorização do Egito, seja feita essa triagem e cheguem agentes internacionais para receber as mães, as crianças que vêm eventualmente feridas ou aterrorizadas por conta da guerra e possam depois ser tratadas e o seu futuro ser escolhido, porque o Egito, pelo que parece e a gente escuta nos bastidores da política do Oriente Médio, ele não teria problema em dar passagem a essas pessoas, ele só não quer que essas pessoas se estabeleçam no Egito e morem lá de maneira fixa, mais de 2 milhões de pessoas, considerando que o Egito também já tem um problema de superpopulação, são mais de 100 milhões de pessoas que vivem, muitas delas concentradas em poucas cidades. A cidade do Cairo, por exemplo, é uma das maiores cidades da África em população, mais de 20 milhões de habitantes, e esse aumento brusco, né, de mais 2 milhões de pessoas, considerando pessoas vulneráveis que vão ter que ser inseridas em moradias, no mercado de trabalho, ter o que comer, essa é uma responsabilidade que parece que o Egito não quer arcar, portanto, essa ajuda da comunidade internacional ou uma resolução em conjunto de outros países mandando dinheiro e principalmente pessoas para trabalhar, resgatistas, médicos e outras pessoas que possam cuidar das crianças, seria o ideal. Mas nós sabemos que essas decisões são extremamente burocráticas, até porque no Conselho de Segurança temos interesses divergentes, até mesmo o fato da China e da Rússia não se opõem ao Estado de Israel, mas não querem fazer nada para facilitar as decisões que são trazidas pelos Estados Unidos ou pelos países europeus. Então, sempre que envolve mais agentes, se torna mais burocrático, leva mais tempo e, com certeza, isso faz com que o número de mortos, o número de feridos e pessoas que ficam simplesmente vulneráveis por conta da situação de guerra vai aumentando. Realmente é muito difícil e a situação não é simples. Lembrando, como o Evandro falou no início dessa participação, que o governo brasileiro também tenta conseguir, com esses 3 agentes que eu falei, com o grupo terrorista Hamas, com o Estado de Israel e com o Estado egípcio, a passagem de cerca de 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza. 16 deles são crianças que estariam dispostos a deixar a região de Gaza com um ônibus e seguir em direção à cidade do Cairo, onde pegariam um avião para retornar ao Brasil. Alan Gani. Lucas, parabéns pelo seu trabalho, boa noite. Quantos do Hamas já tem esse número? Quantos do Hamas já morreram diante desses contra-ataques aí de Israel e de civis palestinos? E como que está a comunidade internacional em relação a isso? Essa é uma questão muito complexa, Alan. Boa noite, boa tarde a você também. Por conta da diferenciação que nós fazemos agora durante essa cobertura entre os mortos israelenses e palestinos. Quando a gente fala que morreram 1.200 israelenses até o momento, que é um número muito alto considerando os outros conflitos que aconteceram em Israel, inclusive esse período curto de tempo que nós falamos dessa guerra, apenas 5 dias, os militares estão incluídos nesses 1.200. Portanto, ele vem aumentando de uma maneira um pouco mais devagar se comparado com os números de vítimas em Gaza, porque os ataques do Hamas a Israel diminuíram um pouco, obviamente, depois dessa resposta super forte que deu o governo de Benjamin Netanyahu na faixa de Gaza. Do lado de Gaza, nós vemos que são mais de 1.000 pessoas mortas dentro dessa estreita faixa, que são 365 quilômetros quadrados. Não se sabe quantos são civis, quantos são combatentes do Hamas, terroristas do Hamas, mas aquilo que foi divulgado pelas forças de defesa de Israel é que 1.500 terroristas do Hamas foram encontrados bem próximos da faixa de Gaza, ali naquela região onde havia aquela rave, tantos civis foram mortos e sequestrados também. Então, se nós somarmos e considerando que também muitos deles estão dentro desses mortos, porque Israel utiliza
os seus alvos de forma muito precisa, né? Nós sabemos que todos esses ataques em Gaza provavelmente é porque as forças de inteligência conseguiram identificar dentro dessa região exatamente alguma célula terrorista do Hamas ou algum estoque de armamentos. Provavelmente esse número seja maior do que 1.500 e mais ou menos 1.000 civis mortos. Lembrando que o número de feridos ele já está aí na faixa dos 3, 4 mil, é muito alto e tende a aumentar, já que nós percebemos pelas imagens que os bombardeios não param e, segundo o que disseram as autoridades israelenses, vão continuar por um longo tempo. Luca Bassani, Luiz Felipe Dávila agora quer conversar contigo. Vai lá, Dávila. Luca, muito boa noite, parabéns aí pelo seu trabalho. Luca, apesar do apelo humanitário do mundo inteiro em relação às barbaridades que o Hamas já cometeu com crianças, mulheres, idosos, parece que a estratégia do Hamas é justamente manter esses escudos humanos como uma forma para evitar uma invasão mesmo, a tomada de Gaza por parte dos israelenses. Você acha que essas barbaridades vão continuar a ocorrer no sentido de usar pessoas como escudos humanos para tentar evitar ou coibir uma invasão israelense da faixa de Gaza? Pois é, Luiz Felipe, nós vemos que essa questão, ela já se repetiu no passado. O fato do Hamas ter esse extenso sistema de túneis embaixo da região civil, onde moram grande parte das pessoas de Gaza, inclusive colocar estoques de armamentos, tanto em edifícios públicos como hospitais, escolas e outras áreas residenciais, já mostra que eles no passado e até mesmo no presente tiveram essa estratégia de utilizar a população como escudo humano. No caso em questão, a preocupação do governo de Israel é que eles utilizem os reféns que foram levados da região sul de Israel também como escudos humanos para se defender de ataques. Algumas ameaças já foram, inclusive, divulgadas pelas lideranças do Hamas, o que são realmente muito preocupantes. O fato é que, durante este período, não se sabe ao certo como será a operação de resgate que está sendo proposta dentro deste comitê de guerra, dessa sala fechada de guerra que Israel criou hoje, para tentar resgatar essas pessoas. O grande objetivo é salvar esses cidadãos de Israel e de tantos outros países, inclusive o Brasil. Temos muitos americanos, franceses, italianos, alemães, tantas outras pessoas que estavam simplesmente passeando em Israel, participando desse festival e foram levadas brutalmente como reféns. Então é uma questão muito complexa e que a gente não vê nenhum tipo de resultado muito fácil. Aquilo que nós percebemos é que essa brutalidade dos ataques, a idade das pessoas que foram raptadas, muitos idosos, muitas crianças de 2, 3 anos, tantas outras mulheres, falam que inclusive mulheres grávidas foram encontradas mortas. Essa brutalidade, essa selvageria está sendo divulgada nas últimas horas e nas poucas horas deste dia que ainda resta em Israel, provavelmente eles respondam com maior intensidade para, de certa forma, impedir a saída do Hamas de qualquer tipo de estrutura civil que sobre nessa região que supostamente eles estariam escondidos. Essa é a grande dificuldade, lembrando que Israel deixou a faixa de Gaza mais ou menos do ano de 2005, 2006, quando teve uma nova eleição e o Hamas ganhou perante a autoridade palestina e os expulsou de lá, implantando então a Sharia, leis islâmicas e super radicais, como nós vemos durante todos esses últimos anos. Enquanto você falava, a gente traz imagens, que são estarrecedoras da quantidade de pessoas mortas, as famílias sofrendo bastante depois de que esses ataques começaram. Agora, Luca Bassani, eu queria entender de você se ao longo da semana houve alguma mudança na forma como as autoridades se manifestam, tanto as europeias. Agora há pouco, por exemplo, eu vi uma notícia saindo na agência Reuters de que provavelmente a Turquia pudesse entrar como uma mediadora desse conflito, numa tentativa de diálogo para sanar principalmente a situação das pessoas que são reféns, daquelas que foram sequestradas. Mas e a comunidade europeia também? Como é que ela vem se manifestando e houve algum tipo de aperto no cerco ou principalmente na forma como esses pronunciamentos são feitos? Olha, Evandro, durante o começo dessa semana, as 4 maiores economias da Europa, os países mais importantes, Alemanha, Itália, França, Reino Unido, todos se manifestaram favoráveis ao Estado de Israel, condenando os ataques terroristas e dizendo que supririam Israel com todas as suas necessidades, principalmente fica de maneira indireta as militares, caso eles necessitassem algum tipo de armamento. Nada foi formalmente divulgado, mas nós sabemos que um dos maiores financiadores de Israel é os Estados Unidos, e os Estados Unidos está com todos esses
esses países europeus também na OTAN, que tem uma série de estoques de armamentos para ajudar os seus aliados dentro da Europa e em todo o mundo. Também vemos que reuniões de emergência foram feitas por vários ministros das relações exteriores e outros líderes europeus, inclusive no Reino Unido, que agora está um pouco mais isolado pela saída da União Europeia, mas também que realizou isso de forma individual em seu país. As questões relacionadas ao envio de ajuda humanitária para o desenvolvimento da Palestina, ou até mesmo ajudar essas vítimas, que em primeiro momento tinha sido colocada em dúvida pelos líderes europeus, um fundo de cerca de 690 milhões de euros, mais de 3 bilhões de reais, ele teve uma posição divergente entre os países do bloco. A Espanha era contra esse bloqueio, a França também se colocou contra, enquanto a Áustria se colocou a favor. E, no fundo, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, decidiu que vai continuar assim, mandando o dinheiro, não vai congelar esse dinheiro para os palestinos, porque eles acreditam que caso houvesse esse bloqueio, seria muito mais danoso à população civil que já sofre com o cerco a Gaza. Então, é uma questão que até divide os europeus pela quantidade de muçulmanos, comunidades árabes que temos dentro da Europa e que se manifestam também favoravelmente à Palestina, né?